YouTube. Turminha, bora lá. A gente está começando aqui uma sessão de lives em função da participação dos alunos do Colégio Nacional na UBCOM. E... legal, Vitor Corrêa apareceu aqui. Manda um abraço também, Vitão. E a gente está aqui hoje com o professor, mestre, né, doutorando Benito Salomão. É com muita alegria que a gente convidou o Benito para participar e falar um pouquinho sobre microeconomia para os alunos aqui do Colégio Nacional que estão se preparando para a UBCOM, né, que é a Olimpíada Brasileira de Economia. Nós tivemos acho que já chegamos quase em 40 inscritos, Benito, do nono, primeiro e segundo ano, nas Olimpíadas Brasileiras de Economia. Os meninos muito interessados, muito participativos, querendo saber. E eu acho que a gente falar um pouquinho sobre microeconomia, né, com você ainda, que é, como diz, prata da casa, né, está aqui nosso representante da Universidade Federal de Uberlândia, mas que já viajou o mundo, né, já teve aí, você pode contar também um pouquinho dos outros locais onde você foi, né, Universidade de British Columbia, Benito? Falei corretamente? Estive lá. Léo, e tem uma questão também que o Benito foi ganhador de prêmio nacional, de monografia, de artigo. Ele já tem uma experiência também nesses concursos, né? 2 vezes. Isso. Olha que legal, muito bacana, muito bacana. Então, Benitão, faça a sua apresentação aí, que acho que ninguém melhor do que você para poder falar um pouquinho da sua história. Fique à vontade, a gente está com os alunos aqui, você vê, 7h30 da noite de uma quarta-feira, né? 30 alunos aqui, ávidos para ouvir sobre microeconomia. Vamos ver se eles vão nesse pique aí até o final. Vão sim, que eles são muito queridos, tá bom? Benito, seja bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado, Léo, obrigado, Alexandre. Eu quero dizer para vocês que podem me interromper a qualquer momento para me fazer alguma indagação sobre o tema. É mais um bate-papo, eu não quero ficar aqui só falando, porque fica aquela sensação, às vezes, um pouco enfadonha para quem está assistindo, né? Hoje, particularmente, eu participei de quase 8 horas de reuniões online aqui, de seminários online, ouvindo e tal, e eu penso que nesse formato online aqui, quando as pessoas interagem, a troca de informações, de conhecimento, ela acaba sendo melhor absorvida. Meu nome é Benito Salomão, né? Eu tenho 32 anos, sou nascido aqui em Uberlândia, e eu tenho graduação em Economia pela nossa Universidade Federal de Uberlândia, e eu acho que, né, se vocês me permitirem contar um pouquinho da minha história, quando eu estava aí na fase de vocês, aí, uma fase de muita ansiedade, né, sem saber o que eu ia fazer na faculdade, tudo, fase de vestibular, na minha época existia o Paes ainda, né, vocês não são dessa época, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse fazer uma faculdade de economia, né? Então, quando eu estava ali no primeiro, no segundo e no terceiro colegial, eu era muito bom aluno em física, né? Então, tem a filha do Johnny aqui, que foi meu professor, depois ela pode confirmar lá. Eu era um bom aluno em física, era um bom aluno nas exatas, mas eu também era um bom aluno nas humanidades, né? Eu nunca fui bom em português, em língua estrangeira, mas nas humanidades, história, geografia e nas exatas, né, química, física e biologia principalmente, eu ia bem, de forma que eu ia fazer um vestibular para física, né? Eu ia fazer um vestibular para física, porque, em grande medida, acho que quando a gente está na fase aí que vocês estão, a gente quer entrar logo na universidade e quer buscar algum atalho, né? E no meu caso, na minha época, economia nunca foi um curso muito concorrido para entrar, mas na minha época era mais concorrido do que é hoje. Então você tinha na média ali de 10, 11 candidatos por vaga. E física você tinha 2 candidatos por vaga, 1,5 candidato por vaga, então era, né, com os desempenhos que eu tinha ali, era certo. Aí um belo dia, um amigo muito querido, né, que trabalhava onde eu estudava na época, virou e falou: Benito, você não tem o menor perfil para ficar no laboratório, mexendo com nitrogênio, sem ver ninguém, você gosta de conversar, você gosta de política, você gosta de polêmica, você tem que fazer economia. E era uma pessoa que me influenciava muito, né? Aliás, há muitos anos que eu não o vejo. Eu acabei prestando vestibular para economia,
e prestando paiês para economia também. Acabei passando nas duas modalidades e entrei no curso de economia, né? Na época eu trabalhava também, então eu acumulava o trabalho da economia e, aliás, eu acumulava o trabalho que eu tinha, né, numa empresa da minha família e a faculdade de economia. Então, fiz ali o curso de economia, a minha graduação eu fiz ela assim, a gente entra muito novo, né? Isso acaba sendo um pouco de, às vezes tem prós e contras, né? Você nem sempre aproveita da forma como você deveria aproveitar. E o fato é que eu fiz a minha graduação, formei e meio que acidentalmente, né? Como eu disse a vocês, eu trabalhava. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer mestrado depois que eu formasse. Eu imaginei que eu fosse terminar o curso de economia, voltar para a empresa da minha família e trabalhar. E um belo dia eu resolvi fazer a prova, né, um exame nacional que você faz para de doutorado. Vamos brincar que a economia, ela me ensinou, aliás, a graduação, ela me ensinou economia. O mestrado me ensinou a estudar. Então, no mestrado, aí, já com dedicação exclusiva, ficava 100% do tempo lidando com curso, acabei engordando 20 quilos, né, porque tudo na vida tem um preço. Então, fiquei ali, né, fiz uma dissertação razoavelmente boa. O artigo dessa dissertação acabou ganhando o Prêmio Brasil de Economia na categoria Artigo Técnico-Científico em terceiro lugar, em 2018. E fiz o mestrado. São 2 anos o curso de mestrado. E aí, quem faz o mestrado, não dá para parar no meio do caminho, fui cair no doutorado. E é onde eu estou agora. Então, estou fazendo doutorado aí, dedicação exclusiva à economia, mas eu contei essa história para vocês verem como é que é o destino, né? Eu nunca, quando eu estava aí há 10, 12 anos atrás, na fase que vocês estão agora, imaginei que eu fosse fazer economia, que eu fosse fazer um curso de graduação em economia. A minha perspectiva era outra. Acabei entrando na economia e não parei nunca mais. Eu costumo brincar que a economia é a minha segunda maior paixão, porque a primeira eu ainda não encontrei. Né? Mas a economia, a segunda, eu lido com ela todos os dias. Antes de estar aqui com vocês, eu estava assistindo ali coisas de economia na televisão, no YouTube, etc. E, enfim, estou aqui. E aí, muito amigo do Léo, muito amigo do Alexandre, eles me convidaram para estar aqui com vocês hoje para falar de uma parte da economia. Eu costumo dizer, né, quando eu estava dando aula, eu dizia para os meus alunos o seguinte: um bom economista ele precisa ter uma boa formação em 4 áreas do conhecimento. Que vamos dizer que isso seria ali o alicerce da formação do economista, o tronco da árvore. Depois você tem os galhos, mas o tronco, a base da boa formação de um economista é a microeconomia, né, que nós vamos falar dela hoje, a macroeconomia, que nós vamos falar dela numa outra ocasião, métodos quantitativos, que é a parte de estatística que a gente estava falando aqui, é a parte de lidar com dados, é a parte ali que vai te permitir testar a hipótese, e aí lidar com dados, etc. Isso tudo é muito importante. Boa parte dos economistas de boa formação vão falar que isso basta para uma boa formação de economista. Mas eu acrescentaria um 4º item aqui, que é a perspectiva social e histórica. Aí, tanto em âmbito geral, quanto em âmbito de conhecimento da economia brasileira. Né? Autores clássicos. O Alexandre sabe que eu sou um leitor fanático de autores clássicos, como Adam Smith, como Davi Ricardo, como o próprio Marx, muitos autores também da ciência política, mas não vou citá-los aqui. Então, eu creio que um bom economista ele precisa saber essas 4 áreas. Macro, micro, eu gosto de falar micro primeiro e depois vocês vão entender por quê. Macro, métodos quantitativos e matemáticos e história geral, né? Conhecimentos ali em história geral. A microeconomia, como é que nós poderíamos aqui
desenhar a microeconomia. O que é a microeconomia? Né? Hoje, em termos de ciência econômica, a fronteira entre o que é macroeconomia e o que é microeconomia acabou meio que desaparecendo, né? Porque a gente costuma a desenhar modelos aí de fronteira do conhecimento que são macroeconômicos, mas todos eles com fundamentação micro, né? Que são chamados modelos aí novo-keynesianos, que nós utilizamos para fazer todo tipo de previsão em termos do comportamento da economia como um todo. Mas a microeconomia, de forma geral, ela é o espaço da economia onde as coisas acontecem. Porque a macroeconomia é uma entidade um pouco mais abstrata, né? Quando você está lidando ali com perspectivas mais agregadas. A microeconomia não. A microeconomia ela é uma parte da economia onde as coisas acontecem. E o modelo mais simples, né? O primeiro agente da microeconomia, vocês sabem qual é? Alguém arriscaria dizer? Vocês que estão se preparando aí para uma Olimpíada? Alguém? Por enquanto não, Benitão. Ó, o Vitor falou aqui, oferta e demanda. Vitor, nós vamos chegar aí na oferta e demanda. Não tem problema, vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso, porque é conhecimento especializado, né? Eu fui saber isso no terceiro período de economia. O primeiro agente a ser estudado na microeconomia, no caso, chama-se consumidor, né? Você falou aí de oferta e demanda. O consumidor é aquele agente representativo que vai responder pelo lado da demanda de uma economia, né? Em alguns modelos ele aparece também como famílias, tá? Mas quem é esse consumidor? A microeconomia, tal qual vocês vão aprender na graduação, se alguém optar por esse caminho, a microeconomia ela começou a ser estudada na forma como é apresentada hoje, no século XIX, né? E talvez ali a principal contribuição nessa área foi de um economista britânico chamado Alfred Marshall, perdão, né? O Alfred Marshall ele escreveu um compêndio chamado Princípios de Economia, aonde ele estabeleceu um consumidor representativo e esse consumidor ele acaba tipificando ali o comportamento de todos os consumidores da economia. Representativo por quê? Porque os pressupostos utilizados para a construção desse consumidor é um pressuposto que, de certa forma, ele obedece um comportamento médio dos consumidores. Então, eu estou dizendo isso porque lá na frente algumas críticas vão surgir na história, na construção do pensamento, dizendo que o consumidor não age daquela forma como o Marshall previu. E qual é a forma que o Marshall previu um consumidor? O consumidor ele é um agente racional. O consumidor ele é um agente racional. E a racionalidade nesse âmbito significa que o consumidor, a partir de uma dada quantidade de recursos, que nós chamamos ali de restrição orçamentária, né, uma dada quantidade de recursos ali, que é o salário dele, a renda dele, dada essa quantidade de recursos, ele vai maximizar o seu bem-estar. Né? E ele vai maximizar o seu bem-estar, que a microeconomia chama de utilidade. Tá? Ele vai maximizar o seu bem-estar como? E aí a microeconomia, a teoria do consumidor neoclássica, ela tem alguns pressupostos. Ela vai dizer, por exemplo, que o consumidor ele sempre vai preferir mais em relação a menos. Parece bastante intuitivo, né? Um consumidor sempre vai preferir, vamos supor aqui, eu estava tomando meu café, mais café do que menos café. Só que a preferência do consumidor por mais café, ela cresce ao que nós chamamos de taxa marginal decrescente, correto? O que significa? O que significa que a minha primeira xícara de café, ela me proporciona uma determinada quantidade de bem-estar.
A minha segunda xícara de café, ela me proporciona 2 xícaras de café, vão me proporcionar mais bem-estar do que uma xícara. Mas a segunda xícara, comparada individualmente em relação à primeira xícara, ela vai me dar uma taxa, um bem-estar ligeiramente menor em relação à primeira. E assim com a terceira xícara. Então, quanto mais café eu tomo, maior o meu bem-estar, mas a unidade seguinte de café que eu vou consumir me dá um bem-estar menor do que a quantidade de café imediatamente anterior. Vocês conseguem entender isso ou é uma coisa assim muito abstrata? Porque na sala de aula a gente explica isso daqui, o pessoal sofre para entender. Com licença, posso? Pode. Pode? Só fala o nome. Meu nome é Carol. É o seguinte, por exemplo, quando você vai fazer algum orçamento de alguma coisa para propor para algum cliente, você faz 3 orçamentos, um muito alto, para ele não achar que o do meio é tão alto. Não sei. Calma, sou ruim para falar. É como se você tivesse 3 opções, para a terceira, seu alvo é a segunda opção. Aí você cria uma terceira meta para o cliente. Não sei explicar. Viajei. Vamos tentar de outra forma. Não, importante, Carol. Importante essa observação, porque são coisas diferentes, entendeu? Mas o seu Benito vai explicar. Vamos tentar de outra forma. Eu vou chegar lá depois que eu explicar a firma. Eu vou chegar lá na firma e no consumidor agindo conjuntamente. Mas me fala um produto que você gosta. Qualquer coisa, qualquer produto. Chocolate. Chocolate. Se eu te der 2 barras de chocolate, você prefere a uma barra de chocolate, correto? Eu suponho. Certo. Certo? Agora, se você já tem 2 barras de chocolate, eu te dou a terceira, a quantidade de bem-estar, de utilidade que essa terceira barra de chocolate vai te gerar é menor do que as 2 barras que você já tinha previamente. A sua utilidade geral aumenta, mas a sua utilidade individual da terceira unidade de chocolate é menor em relação às suas outras 2 barras. Por quê? Porque você já comeu chocolate. Entendeu? Então, essa é a teoria do consumidor. É assim que o consumidor age. Com a lei da utilidade marginal, decrescente. Decrescente por quê? Porque a próxima unidade sempre vai me gerar uma utilidade menor em relação ao que eu já tenho. Se eu não tenho chocolate nenhum, a primeira unidade de chocolate que eu te dou, ela vai te gerar uma grande utilidade. A segunda unidade, ela vai te gerar uma grande utilidade também, porém menor do que a primeira. E a 15ª unidade de chocolate, provavelmente você já vai estar enjoada, você já não vai querer chocolate mais, você vai procurar um outro produto, tá? É como se você tivesse que estar inovando sempre? Não, isso tem a ver com as necessidades humanas, elas caminham para um ponto de saciedade, que a microeconomia mais de fronteira, ela vai trabalhar com um ponto de saciedade. Toda a teoria do consumidor que vocês vão estudar num curso convencional de micro, ela parte do pressuposto que você está abaixo desse ponto de saciedade. Então, que a próxima unidade do produto consumido, ela vai te gerar ainda uma utilidade positiva. Menor do que a unidade anterior, mas positiva. No ponto de saciedade, a próxima unidade, ela não vai te gerar utilidade nenhuma. Entendeu? Quando você atinge a saciedade. O material aqui que o pessoal usa para estudar microeconomia é esse daqui. É o livro do Pindyck, tá, Leonardo? Que você falou. O livro do Pindyck, ele é bastante acessível, porque qual que é a grande dificuldade que o pessoal tem com microeconomia? Tudo isso que eu estou falando para vocês é demonstrado matematicamente, né? E aí, se você usa o livro do Pindyck ele pega mais leve na matemática e ele é mais intuitivo, né? Ele é mais narrativo.
Se você pega um outro livro que eu tenho aqui, mas não está aqui agora porque eu emprestei, que é o livro do Varian, ele vai dizer tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui em linguagem de equações. Então, o aluno brasileiro ele costuma ter um pouquinho mais de dificuldade com isso. Mas esse é o material, quem quiser, entendeu? Quem for disputar a Olimpíada, é importante. Benito, eu acho que esse pedaço que você falou aí, ele é importante, os meninos prestarem atenção, porque as questões de microeconomia, a maioria delas foram questões fáceis, né? Então, assim, essa é uma que pode ser uma questão fácil, meio que de pegadinha, né? Gosto do exemplo do chocolate, quer dizer, quanto mais chocolate você consumir, né, mais você vai ficar satisfeito. E não, né? Você tem essa satisfação, igual você falou, que ela vai decrescendo, né? E não vai aumentando, que a gente pode confundir com a nossa vontade, né? Então, quer dizer, é bom a gente ter atenção a isso, porque essa é uma questão fácil que às vezes pode errar. Os meninos fizeram algumas perguntas. O Caio Félix falou, uma hora a saciedade chega. Exatamente, Caio. O William, ele falou, eu acho que está relacionado a outro ponto, mas esse pode deixar para responder depois, se for o caso. Ele falou, Léo, isso aí que a Carol disse se encaixa no princípio de racionalidade. Toda a teoria microeconômica, ela está ancorada no princípio da racionalidade. Legal. Toda a teoria microeconômica que eu vou falar aqui para vocês, ela está alicerçada no princípio da racionalidade dos agentes. Isso é um princípio filosófico também do século XIX, né? Quem criou isso daí, de certa forma, foi um cara chamado John Stuart Mill, né? Que era um economista britânico, lá do começo do século XIX, filho também de um economista chamado James Mill, e ele dizia que o agente racional, ele é racional em que sentido? Ele é racional no sentido de que ele toma as melhores decisões com base na quantidade de recursos e de informações que ele tem no momento. Essa hipótese ela vai ser relaxada ao longo da segunda metade do século XX, né? Mas até hoje, você, como estudante de economia, você parte do pressuposto do agente racional. Entendeu? Então, sempre o consumidor, na teoria microeconômica, ele vai preferir mais a menos, né? E aí tem também a questão das preferências transitivas, né? Que eu vou explicar para vocês. As preferências transitivas é o seguinte: imagine um consumidor que ele tenha à disposição dele 3 bens diferentes. Você falou chocolate, a Carol falou chocolate. Então, vamos pensar que chocolate, vamos pensar que sorvete e vamos pensar que pudim. E vamos pensar que Carol... não tem nada fit aí nesse negócio seu. Não, mas eu sou um homem, eu gosto de caloria, né? Eu gosto de... vamos pensar... Tá travado aqui? Não? Tá não? A gente está te ouvindo. Tá travado só o seu rosto, mas a gente está te ouvindo. Bom, então segue aqui. Então você prefere o chocolate ao sorvete e o sorvete ao pudim. A ideia das preferências transitivas, ela diz o seguinte: se você prefere o chocolate ao sorvete e ao sorvete ao pudim, então, dado que você é um consumidor racional, você também vai preferir o chocolate ao pudim, correto? Então, os manuais usam isso aí em termos de produto A, B e C, o produto 1, 2 e 3. Se você prefere 1 a 2 e 2 a 3, você também vai preferir 1 a 3. Mas aqui a gente vai falar em termos de mercadorias. Então, se você prefere chocolate a sorvete, e se você prefere sorvete a pudim, né, diante das 3 possibilidades, você vai preferir também chocolate em relação a pudim, porque as suas preferências são transitivas. Esse é o nome dado para isso daí. Então, o consumidor ele sempre vai agir de acordo com a dada lógica. Mas quando Marshall desenhou isso, ele não estava preocupado ele estava preocupado ali em estilizar um consumidor que pudesse representar o conjunto de consumidores que estão ali operando no mercado. Porque daqui a pouquinho nós vamos chegar no mercado.
E o Marshall estava pensando nesse consumidor aí. Então, em face de uma infinidade de pessoas, na média, o comportamento do consumidor ele tende a confluir para esse representativo. É claro que existem, né, quando a gente está falando de média, aí voltando aí para a estatística, existem comportamentos discrepantes. É claro que existe, num conjunto amplo de consumidores, aquele consumidor que não tem um comportamento racional em algum momento, em que pese a teoria microeconômica vai dizer que a racionalidade é um pressuposto sistemático do consumidor. Nenhum consumidor ele pode ser irracional o tempo todo. Nenhum consumidor ele pode ser irracional o tempo todo. Então, se um consumidor vai lá e faz aquela compra por impulso, sem ter recurso, se endividando, ele não vai conseguir agir assim ao longo de todo o ciclo de vida dele. Né? Por quê? Porque uma vez que ele toma uma decisão ruim, essa decisão ruim ela vai repercutir nos momentos futuros ali. Então, ele vai ter que corrigir isso ao longo da vida. Então, isso também são pressupostos que estão postos aí na teoria do consumidor. Bom, já temos quase meia hora de conversas. Tudo certo com a teoria do consumidor? Posso avançar para a firma? Benitão, e uma coisa interessante você falar, que eu acho que está nessa relação aí, é que caiu na prova, e eu sempre vejo cair nesses concursos, lá na FGV também cai bastante, é o custo de oportunidade. Então, acho que de repente você pode fazer esse link com o custo de oportunidade e com a questão dos bens também, né? Que bens substitutos, né? Isso daí sempre também cai nessas provas e tudo mais. Então, se você puder falar disso daí, alinhar, sem fugir do que você está falando. A ideia de custo de oportunidade ela é bastante simples. Eu estou aqui hoje conversando com vocês, né? Qual que é o meu custo de oportunidade para estar aqui hoje conversando com vocês? Eu poderia estar, por exemplo, lendo algum livro da minha biblioteca, eu poderia estar, por exemplo, assistindo um filme na televisão. Né? Então, o fato de que eu esteja aqui hoje conversando com vocês, o meu custo para estar aqui hoje conversando com vocês é aquela infinidade de possibilidades que eu poderia estar desempenhando se eu não estivesse aqui, né? Porque a vida ela é feita de escolhas, né? E como nos ensina o nosso querido Jô Soares, saudoso Jô Soares da televisão, escolher é perder sempre. Então, para que eu tivesse escolhido estar aqui hoje com vocês e para que vocês estivessem escolhido estar aqui hoje me ouvindo, muitas outras possibilidades tiveram que ser deixadas de lado. E essas possibilidades que foram abortadas, nós chamamos de custo de oportunidade. Fica claro dessa forma? Fica claro, gente? Deu para entender? Então, se a gente pudesse pensar num ambiente de um consumidor, o que é o custo de oportunidade? Suponhamos que a Carol ela ganha uma mesada aí de R$50 por semana, entendeu? E ela resolva gastar esses R$50 por semana dela no cinema, né? O custo de oportunidade para ela gastar esses R$50 no cinema é o que ela poderia ter, por exemplo, gastado com teatro, ou poderia ter gastado no salão de cabeleireiro, entendeu? O custo dela, dado... Porque o economista, gente, ele pensa muito em termos de escassez, né? Lá na frente, quando eu for falar de equilíbrio geral, eu vou falar de um economista que eu gosto bastante e que raramente é lido no original, que se chama Leon Walras, e ele vai dizer que a escassez, né, a raridade, na verdade, ela é uma propriedade das coisas. Todas as coisas são raras. Como na física nós temos o calor, e o calor é uma propriedade do corpo, né? Na economia nós temos uma raridade. Então, todo produto, né, ele possui uma dada raridade, maior ou menor. Entendeu? Um diamante, ele possui uma raridade muito grande. E por isso ele
é muito caro, né? Por outro lado, o meu cafezinho, ele tem uma raridade também, mas infinitamente menor do que a do diamante. E, portanto, ele é mais barato, né? Porque todas as mercadorias comercializadas no mercado, elas estão sujeitas a uma propriedade universal, que é a propriedade da raridade. Correto? Então, o custo de oportunidade... Quando eu assumo, só concluindo, quando eu assumo que as coisas elas têm uma raridade, e que a raridade é uma propriedade natural das coisas, eu estou assumindo que as coisas no nosso universo, que as possibilidades elas são escassas. Mais escassas ou menos escassas, mas elas estão delimitadas por um horizonte finito. E se elas estão delimitadas por um horizonte finito, ela vai exigir do consumidor, e mais ali na frente da firma, que elas façam escolhas, né? E essas escolhas elas vão impor determinados custos. E o custo de uma escolha, o custo de oportunidade de uma escolha, é aquilo que você perde a partir do momento que você realiza aquela escolha, né? É aquilo que você abre mão para realizar aquela escolha. Então, isso é o custo de oportunidade. Desculpa, podem falar. Benitão, desculpa, eu não sei se foi Yasmin que passou, mas só para, dentro dessa linha, na hora que você puder emendar, acho que os meninos vão entender bem também, se linkar o custo de oportunidade com vantagem comparativa e vantagem absoluta. Talvez eles consigam fazer, porque até teve uma pergunta do Lucas Zacarias, que ele falou, ó, o custo de oportunidade, então, tem infinitas possibilidades. Eu acho que quando você é um país, por exemplo, você faz essas opções, você faz essas escolhas, né, Benito? Mas eu acho que alguém ia perguntar, Benitão, quem foi Yasmin? Quem entrou para perguntar? Eu, de novo. A Carol. É o seguinte, uma certa empresa ou um certo país pode comandar o quão raro um produto vai ser? Por exemplo, o petróleo. Tem uma região que tem muito petróleo, ele poderia soltar tudo de uma vez ou ir soltando aos poucos para ter um controle maior seria a oferta e a demanda? Tem alguma coisa a ver? Pode, mas aí nós estamos entrando numa seara que é da macroeconomia, e que se eu for falar disso aqui agora, posso até falar. Se vocês quiserem, eu posso até falar. Mas agora eu vou entrar no conteúdo do próximo encontro, e provavelmente eu vou acabar deixando de falar algumas coisas relacionadas à microeconomia que talvez vocês possam precisar. Mas respondendo rapidamente ao que você disse, um país ele pode direcionar recursos, sim, para uma determinada produção de algum produto em prejuízo de outros, né? E aí nós podemos entrar já numa discussão sobre, por exemplo, bens públicos, né? Que seria o final da nossa discussão hoje, né? Que é onde o mercado falha, né? Mas aí eu já estou atropelando toda a microeconomia. Eu comecei no consumidor, eu deveria falar de firma, e aí eu deveria falar de pula para essa parte. E aí, falando de firma e consumidor juntos, eu ia falar quando eles agem de forma racional, quando eles falham, e quando eles falham, aí entra o papel da política pública, aí entra o papel dos bens públicos, aí entra o papel do governo, né? Então, para que vocês tenham uma exata noção, eu estou tentando condensar hoje aqui, talvez 3 semestres de faculdade em uma única live, né? Mas nós vamos dar conta, e se precisar de passar de 1 hora também, eu passo, não tem nenhum compromisso depois disso. Mas, apenas te respondendo resumidamente, um governo ele pode, sim, através da política pública, que muitas vezes as preferências dos cidadãos se manifestam na forma das eleições, direcionar recursos para um determinado setor em prejuízo de outro. E isso também implica um custo de oportunidade. Mais alguma coisa? Léo? Não, Benitão, você puder emendar só nessa... A Carol, na verdade, ela ficou brava porque você só deu R$50 para ela ir no cinema, entendeu? Então, quer dizer, ela ia sem pipoca e sem companhia para o cinema. Você podia ter dado pelo menos R$100 para ela, que aí ela fazia uma festa maior. Mas, enfim, aí ela já te emendou com uma pergunta de macro. Carol, a gente vai ter macro na próxima quarta, tranquilo. Essas dúvidas, elas surgem assim mesmo, tá bom?
deixa passar. Vai o que você veio para falar hoje, senão eu vou acabar atrapalhando. A ideia da vantagem comparativa, que você me perguntou também... Isso que eu ia te falar, Benitão. A noção de vantagens comparativas ela é uma noção do Davi Ricardo, né, que ele, na verdade, quando o Davi Ricardo é um economista que escreveu o livro dele em 1818. O livro dele chama Princípios de Economia e Tributação. E, por curiosidade, é um livro que eu estava lendo recentemente. Né? O Alexandre estava até outro dia tirando onda comigo no Instagram, né, Alexandre? Porque eu estava eu falei que era para você aposentar aquele livro do Ricardo. O Léo que te deu aquela coleção. O Léo me deu aquela coleção, exatamente. Eu estava lendo o livro do Ricardo. E o Ricardo, ele tem, e aí também isso entra um pouquinho na área da macroeconomia, isso é muito mais explorado na área da macroeconomia do que hoje, porque o Ricardo, ele tem uma teoria própria de comércio exterior. Tá? O que o Ricardo vai dizer? O Ricardo é um daqueles autores clássicos, né? São 5 autores clássicos: Smith, Sé, Malthus, John Stuart Mill e Davi Ricardo. Né? O Davi Ricardo é o 5º dos clássicos de primeira geração. E o que esses economistas ali eles tinham, onde a ciência nasceu, eles tinham em comum era a noção da teoria do valor-trabalho. Cada um ao seu modo, eu não vou entrar nisso aqui, mas o Ricardo ele tinha uma teoria do valor-trabalho dele, e a teoria do valor-trabalho dele serviu para ele argumentar em relação à teoria do comércio exterior dele, porque ele vai até usar lá no livro dele uma anedota dizendo que a Inglaterra compra vinhos de Portugal e Portugal compra tecidos da Inglaterra, mas, na verdade, esses países estão trocando trabalho. Entendeu? Então, a teoria do comércio exterior do Ricardo, pautada aí na teoria da vantagem comparativa, é que ele vai dizer o seguinte, que se uma barrica de vinho ela depende de 100 horas de trabalho para ser produzida, e na Inglaterra, e essa mesma barrica de vinho, ela demora 80 horas de trabalho para ser produzida em Portugal, e ao mesmo tempo a Inglaterra produz em 100 horas de trabalho o seu tecido, o seu linho, e Portugal produz o seu tecido, o seu linho também nas mesmas 100 horas, compensa para a Inglaterra se especializar na produção de linho e utilizar 200 horas de trabalho para produzir o linho, e compensa para Portugal produzir o vinho e utilizar 180 horas para produzir o vinho e o intercâmbio dessas mercadorias, que no plano de fundo seria o intercâmbio de trabalho. Esse é o argumento do Ricardo, basicamente. Então, a vantagem comparativa ela tem a ver com a ideia ricardiana de que você não precisa produzir tudo no seu país. Você pode especializar, utilizar os seus recursos escassos numa dada produção de algum bem que você produz melhor do que outros países, e esse excedente dessa produção você pode trocar pelo excedente de outros países com relação a produtos que outros países produzem melhor que você. Melhor no seguinte sentido, economizando horas de trabalho por produto, em termos relativos, correto? Então, essa é a ideia do Ricardo, essa é a ideia da teoria das vantagens comparativas. Isso é muito utilizado hoje em macroeconomia aberta, né? Então, os modelos macroeconômicos, eles se valem de modelos de equivalência ricardiana, valência ricardiana, não esquece, valência ricardiana é outra coisa, de teoria das vantagens comparativas. Né? Aí você tem os modelos de Heschen-Rollin, você tem uma série de modelos aí que podem ser utilizados. Mas isso é assunto para uma outra situação. Continuando na microeconomia, alguém tem mais alguma pergunta? Benitão, Vinícius perguntou aqui se o valor trabalho vai contra a utilidade marginal necessariamente. Desculpa? O valor trabalho vai contra a utilidade marginal necessariamente? Não. Não. Vinícius, se você quiser abrir o microfone para falar um pouquinho, porque... Não, a teoria do valor-trabalho, na verdade, nós estamos fazendo um resgate aqui da HPE,
Quem começou com essa ideia de teoria do valor-trabalho foi o Smith. O Smith, ele vivia em um mundo pré-revolução industrial. Vocês que são alunos aí da história, o Smith vivia em um mundo pré-revolução industrial. Então, o fator utilizado na produção de todas as mercadorias era o trabalho, correto? E aí o Smith criou essa teoria do valor-trabalho, que os clássicos de primeira geração, praticamente todos eles utilizaram ao seu modo essa teoria do valor-trabalho, que ele vai dizer que o valor de um determinado produto, de uma calculadora que seja, de uma caneta que seja, é a quantidade de trabalho utilizado para se produzir esse produto. O Say, Jean-Baptiste Say, que é um economista francês, que escreveu o seu livro, que é um tratado de economia política, em 1803, ele discorreu sobre a ideia de valor-utilidade. E ele vai dizer que você tem um determinado bem, ele possui valor de troca, né? E ele possui valor de uso. E o valor de uso é exatamente a utilidade que esse produto ele vai gerar nos consumidores, ele vai gerar na demanda. De forma que não adianta nada você utilizar trabalho para construir um copo que tem o fundo vazio, correto? Porque ele não vai gerar utilidade para ninguém. Né? Você despendeu trabalho, despendeu fatores, recursos para produzir, e esse produto não vai gerar utilidade para ninguém. Então, a ideia do valor utilidade é um adendo, um adicional na teoria do valor dos clássicos. E a partir da ideia do valor utilidade, todos os clássicos de segunda geração, inclusive o Marshall, que eu falei aqui, eles vão se valer da ideia da utilidade. Lembra que eu comentei lá atrás, né, na teoria do consumidor, que o bem-estar do consumidor, ele se dá... Utilidade, ela é uma medida de felicidade ligada ao consumo, né? Isso surgiu lá nos clássicos lá atrás. Mas uma coisa não elimina a outra, não. Então, toca aí. Bom... O Lucas perguntou aqui, ó. Então, o valor do produto é calculado pela hora de trabalho mais o valor dos materiais. Não, na verdade, essa discussão dos materiais, ela não está presente, nos clássicos ainda, entendeu? Nós vamos chegar agora na teoria da firma. A teoria da firma, ela vai estabelecer também, da mesma forma como a teoria do consumidor, uma teoria, digamos assim, uma firma representativa. Então, dado o universo de firmas ali, você vai estilizar um comportamento médio dessas firmas e essa firma ela vai agir também de forma racional. O princípio da racionalidade que existia no consumidor, ele também vai existir na firma. Então, qual que é o objetivo primordial de uma firma? Quem se arriscaria a dizer? Perfeito, Gabriel. Lucro. Né? A firma, o objetivo primordial da firma é ter lucro. Mas não é qualquer lucro, é o lucro máximo, correto? Então, a firma ela vai sempre buscar maximizar o lucro nesse arcabouço dessa microeconomia neoclássica que nós estamos falando. Entendeu? Depois, lá na frente, esse pessoal que estuda mais economia industrial aí, que é até uma área que eu não gosto muito, eu tenho um pouco de preguiça dela, eles vão criticar essa teoria da firma, dizendo que a firma pode ter outros objetivos, como ampliar a market share, né, que é a fatia de mercado da firma, ela pode ter outros objetivos, como quebrar o concorrente, enfim, esse pessoal que estuda organizações industriais, eles mexem mais com isso. Mas nós trabalhamos aqui para o nosso modelo com a firma representativa neoclássica, que o objetivo dela primordial é maximizar lucro. E o que é o lucro de uma firma?
né? Aí vamos entrar um pouquinho na seara das ciências contábeis. O que é o lucro de uma firma? Quem se arriscaria a dizer? É você conseguir gerar mais dinheiro do que você gasta para produzir algo. Perfeitamente, Gabriel. O Gabriel é um empreendedor nato. Perfeitamente, Gabriel. Vamos falar isso em outro vocabulário, em outras palavras. O lucro de uma firma são as receitas que ela obtém com a venda dos seus produtos, menos o custo que essa firma tem para produzir esses produtos. E aí, os economistas, eles vão... o que é o custo de uma firma? Né? No nosso modelo neoclássico, nós estamos lidando aqui sempre de uma forma um pouco abstrata. O custo de produção de uma firma é basicamente o custo do trabalho, né, que são os salários dos trabalhadores, e do capital, principalmente, né, que são os dois fatores de produção. E aí, no capital, você inclui tudo isso que vocês disseram agora mesmo. Você inclui a maquinaria que é utilizada na produção, avanço tecnológico, depreciação, matérias-primas que são utilizadas. Aqui nós estamos falando aqui de um mundo de primeira e segunda revolução industrial já, entendeu? Então nós estamos falando da produção de riqueza muito consolidada ali na produção de produtos físicos, né? Tanto é que o Marx, né, se vocês ainda têm sociologia e filosofia aí na escola, no meu tempo tinha, o Marx ele vai dizer... O Marx é o autor que dialoga com esses autores que eu estou contando para vocês, tá, gente? O Marx ali ele é contemporâneo do Marshall, ele é contemporâneo do Walras, ele é contemporâneo do Jevons, e o Marx ele vai fazer a crítica à teoria neoclássica, e como é um mundo de segunda revolução industrial, o Marx ele vai criar a ideia do fetiche pela mercadoria. Vocês já ouviram falar disso daí? Vocês têm sociologia na grade de vocês? Tem? Tem sim, Benitão. Sociologia e filosofia com duas professoras topíssimas. Maravilha. Então, eu imagino que vocês tenham o Marx ainda e que vocês conhecem esse conceito do fetichismo da mercadoria, que é quando a mercadoria ela passa a valer mais do que realmente a quantidade de trabalho necessária para produzir ela é empregada. Correto? Aí dá. A mais-valia ela tem a ver com a teoria do valor-trabalho, que eu disse lá atrás, né? Como o mundo smithiano, o mundo clássico, é um mundo de valor-trabalho, né? Se o produto ele vale a quantidade de trabalho que nele é empregado para a produção, correto? Se o produto vale aquilo e o trabalhador fica com a parte menor do que aquilo que é utilizado na produção desse produto, e uma outra parte direcionada para o que o Marx vai chamar ali de classe ociosa, de burguesia, isso o Marx vai dar o nome de mais-valia, né? Que é aquela porção do valor do produto que não é direcionado para o trabalhador, é direcionado para o capitalista que não produziu, mas que é o detentor dos meios de produção. Então, o Marx vai chamar isso de mais-valia, né? Aí, mas essa é uma discussão filosófica que depois ela vai tomar outros contornos e tudo. Mas voltando à firma aqui, voltando à firma neoclássica, o objetivo é maximizar lucro, né? E ela vai maximizar lucro aumentando receitas e diminuindo custos, correto? E o custo dela, ela vai optar, nós chamamos isso de uma curva de Isoquanta, na teoria da firma, ela vai optar por distribuir o custo dela entre uma determinada quantidade de capital e uma determinada quantidade de trabalho, né? E isso varia de setor para setor. Então, por exemplo, se você pega um setor de produção de petróleo, para usar o exemplo da Carol lá atrás, né? Petróleo é um determinado setor que exige muito mais capital em relação a trabalho. Agora, se você pega, por exemplo, ali, uma indústria têxtil, ela demanda muito mais trabalho, muito mais costureiras do que capital.
entendeu? Então, a proporção de capital e trabalho utilizada na tecnologia dessas firmas para produzir produtos diferentes, ela vai variar. E quando uma firma ela deseja substituir, por exemplo, trabalho por capital, nós vamos chegar aqui no conceito de taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição, ela é um determinado número de quanto de uma unidade de capital eu estaria disposto a abdicar para ter acesso a uma unidade a mais de trabalho. Entendeu? Então, isso vai me dar ali a taxa marginal de substituição, que é o custo de oportunidade entre trocar capital por trabalho ao longo de uma curva de isoquantas ali de uma firma. Então, a firma ela quer maximizar lucro e o consumidor ele quer maximizar a utilidade. E esses dois caras, eles vão encontrar onde? Aonde esses caras vão encontrar? Nenhuma pista? Mercado, Gabriela, perfeitamente. Os consumidores eles vão ao mercado encontrar os produtores para poder realizar o quê? A troca. Porque a economia capitalista ela é uma economia de trocas. Né? Então, o que caracteriza uma economia de trocas? Dado que você não é capaz de produzir todas as suas necessidades físicas, né? Todas as suas necessidades de consumo, você vai se especializar em produzir aquilo que você produz bem e vai trocar o excedente da sua produção pelo excedente da produção de outras pessoas que produzem outros produtos. Então, basicamente, é assim que funciona a economia capitalista. E, entre uma troca e outra, foi descoberta uma revolução tecnológica, uma invenção tecnológica de altíssima tecnologia envolvida, chamada dinheiro. Né? Que o dinheiro é o facilitador de trocas. Então, exatamente porque o dinheiro ele consegue expressar o valor pelas suas características, né? O dinheiro é divisível, o dinheiro é fracionável, o dinheiro é transportável, então ele consegue expressar o valor de um determinado produto em relação a outro determinado produto. Né? De forma que se você produz, por exemplo, chocolate, e eu produzo, por exemplo, sorvete, mas você não queira o meu sorvete, mas eu quero o seu chocolate, eu posso trocar o seu chocolate por dinheiro e vender o meu sorvete para Carol, que eventualmente gosta de sorvete, e pegar dinheiro dela no local. Então, o dinheiro ele vai facilitar essas trocas no mercado. Então, nós estamos falando aí de um mundo de segunda revolução industrial, onde o volume de trocas diárias, né, a escala de trocas, ela ganhou uma proporção muito grande. Né? Então, nós estamos falando de uma quadra histórica onde a escala de negócios realizados ele ganhou uma proporção muito grande. Né? E por isso necessitou, porque já existia antes o dinheiro, mas a intensificação do uso do dinheiro nessas trocas. Mas, por que eu estou falando do dinheiro agora? Por que eu estou incluindo na nossa discussão? Porque até então eu não falei em dinheiro. Até então, eu falei em consumidores e eu falei em firmas. A partir do momento que eu coloco esses caras para se encontrar, a partir do momento que eu coloco esses caras para se encontrar, e numa escala de negócios diário muito grande, o dinheiro se faz necessário. Mas por que o dinheiro faz necessário? Por que o dinheiro se faria necessário em uma economia de trocas constantes, amplas, em grande escala? Ele é facilitador, sim. Mas por que ele... Ele se faz necessário porque o dinheiro ele vai regular as duas coisas que são mais importantes na microeconomia, que é o preço e a quantidade de um determinado produto. Entendeu? Então, quando você vai ao mercado, quando o consumidor e o produtor vão ao mercado, eles vão levando produtos e dinheiro
para serem trocados. Entendeu? E o preço e a quantidade desses produtos, ele vai flutuar conforme o nível de troca sinalizam maior escassez ou não, ou abundância de um determinado produto. Isso fica claro? Isso fica claro? Vou tentar mais uma vez. Vou tentar explicar mais uma vez. Imagina uma feira livre, né? Para usar o exemplo aqui mais simples que me vem à cabeça. Você está na feira livre ali e existe ali uma demanda enorme por alface. De forma que todos os consumidores, eles querem alface naquele dia e tal, e você começa ali a vender o alface no começo da feira, e esse alface vai lá, chega às 10 da manhã, o alface acabou, só tem uma única barraca de feirante ali que tem o alface. O que ele vai fazer com o preço desse alface no final da feira? Pode falar, aumentar. Não sejam tímidos, gente. Aliás, conforme já temos uma hora de conversa aqui, a minha voz vai começando a falhar, eu preciso que vocês falem junto comigo. O preço vai aumentar. Agora, suponhamos que nesse mesmo dia, ninguém procurou chuchu, entendeu? E está lá o feirante ali, vendeu todo o alface, mas o chuchu está sobrando. Na banca dele ali, o que ele faz com o chuchu? Abaixa o preço. O conceito de raridade que eu expliquei. O que acontece com o chuchu? O chuchu vai diminuir o preço. Exatamente. Então, o preço, ele é uma informação, ele é a principal informação de uma economia de mercado. Porque ele vai sinalizar abundância ou escassez de um determinado recurso. Correto? De forma que, quanto maior o preço, maior a escassez desse recurso naquele determinado mercado. Isso vale para qualquer preço da economia, inclusive para os salários, inclusive para os juros. Entendeu? Porque tem uma parte da economia, da microeconomia, que vai se debruçar, estudar exclusivamente o mercado de fatores. Então, se o salário de uma economia ele é muito baixo, como Marx denunciava lá no Capital, isso significa que você tem uma oferta de trabalho maior do que a demanda. Então, o salário vai cair mesmo. E aí as firmas se sentem compelidas a utilizar mais trabalho e menos capital. Né? Porque toda a microeconomia ela vai se equilibrar. Ela vai buscar um equilíbrio que seja parcial, né? Nesse caso que nós estamos falando aqui, ou um equilíbrio geral, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós falamos ali que o preço ele vai sinalizar a escassez ou a abundância de um determinado produto. Mas para que isso seja verdade, e agora eu vou começar a complicar um pouquinho a vida de vocês, para que isso seja verdade, o mercado ele precisa ser perfeitamente competitivo. Então, aí, a microeconomia ela começa a ficar um pouco mais complexa e, ao mesmo tempo, ela começa a ficar um pouco mais bonita, na minha opinião. Porque você tem consumidores, você tem produtores que eles podem estar operando em diferentes estruturas de mercado. E aí eu disse que no mercado de concorrência perfeita, o preço ele vai sinalizar escassez ou abundância do produto. Porque qual que é a característica primordial de um mercado em concorrência perfeita? Qual que é a característica primordial? A minha água chegou, gente. Eu vou pedir licença aqui já e eu continuo, por favor. É porque essa água está vindo lá de longe ali. Olha a quantidade... só um minutinho, gente. O professor também paga a conta. Turminha, tranquilo aí? Estão conseguindo... a Carol está perguntando onde a inflação entra nisso, né? Carol, a inflação, ela também é um dos fatores aí que a gente vai discutir lá na macroeconomia. A inflação ela também entra nessa conta. Talvez o Benito entre um pouquinho aí para falar, mas a inflação também é um dessas variáveis da macroeconomia, tá?
Com certeza. Olha o tamanho da água. O Vitor falou assim, ó, que você acabou de comprar uma água. Comprou aonde? Não, é água aqui de casa mesmo. É porque eu pedi para eles me trazerem, né? Eu estava aqui com vocês e na aba do lado eu estou no WhatsApp aqui. Tive que implorar para eles me trazerem. Aqui é longe o filtro daqui da onde eu tô. O Léo conhece minha casa. Ô, Vitor, é que a casa é muito grande, entendeu? Então, assim, e você vê que o Benito só toma água mineral, ele não toma água de filtro, entendeu? Ele só toma água mineral, então ele compra garrafas e garrafas de água mineral, entendeu? Exatamente isso. A água aqui de casa vem com cloro demais e me ataca. Mas, brincadeiras à parte. Então, eu dizia para vocês do mercado de concorrência perfeita, que o preço ele vai equilibrar a oferta e a demanda no mercado de concorrência perfeita, indicando escassez ou abundância de um determinado produto. Esse é o primeiro ponto. O que caracteriza um mercado de concorrência perfeita? Fica até mais fácil de pensar depois que a gente bebe uma água, viu, gente? O que o mercado de concorrência perfeita é que você tenha milhares de consumidores do lado da demanda, milhares de produtores do lado da oferta, de produtos que sejam homogêneos, né, ou no limite semelhantes, de forma que nenhum produtor possa cobrar um preço diferente do seu concorrente, entendeu? E você parte também do pressuposto que todos os consumidores e todos os produtores têm a mesma informação, que é uma hipótese muito forte, mas nos modelos mais simples não tem como ser diferente. Depois tem modelo complexo que vai relaxando hipótese por hipótese dessa. Mas então, se você respeita todas essas hipóteses de atomicidade dos agentes, né, que atomicidade significa que o agente tem o tamanho de um átomo no sistema, ele não consegue influenciar o sistema isoladamente. Então, os agentes são atomizados, né, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. São tomadores de preço, né, eles não conseguem influenciar o preço de mercado de forma isolada. Os custos de entrada e saída de consumidores e produtores são desprezíveis. Nesse tipo de mercado, o preço ele vai sinalizar perfeitamente a abundância ou a escassez. O problema é que nem todo mercado, aliás, quase mercado nenhum, funciona, na verdade, como a concorrência perfeita. Né? Na verdade, por exemplo, você tem o que nós chamamos de falhas de mercado. E falhas de mercado, elas acontecem do lado da demanda e elas acontecem do lado da oferta. Começando pelo lado da oferta, a falha de mercado ela pode se dar quando, por exemplo, tem milhares de consumidores que vão comprar de um único produtor. Então, por exemplo, mercado de energia elétrica. Na energia elétrica que chega na sua casa. Você tem um único fornecedor de energia elétrica. Se você deixar de comprar energia elétrica desse fornecedor, você vai comprar de quem? Não tem. Né? Mercado de, vamos pensar aqui, água. Abastecimento de água, esgoto, etc. Serviços sanitários. Você tem, são os monopólios. Perfeitamente, Carlos. Então, o monopólio ele é uma falha de mercado. E aí você tem, né, isso que eu chamei aqui, né, setor de eletricidade, setor de saneamento. Você tem os chamados monopólios naturais, né, que são aqueles setores que demandam uma escala de investimento tal, demandam um prazo de maturação dos investimentos tal, que você não consegue ter novos entrantes nesse mercado. Então, é melhor que seja realmente um único fornecedor. E, normalmente, quando você tem um único fornecedor, esse mercado ele demanda regulação do setor público. Porque quando você tem um único fornecedor abastecendo todo o mercado de milhares de consumidores, esse fornecedor, esse produtor, ele tem o incentivo de fazer o quê? De colocar o preço acima do que seria o preço de mercado, né? E aí ele obteria o que nós chamamos de lucro econômico positivo. Então,
ele coloca o preço acima do preço de mercado, ele vai sugar excedente dos consumidores, e isso é um processo de transferência de renda e riqueza automático de consumidores para produtores. O monopólio ele é estruturado para transferir renda e riqueza de consumidores difusos, atomizados, para um único produtor. Entendeu? Então, normalmente, setores monopolizados, eles são caracterizados por intervenções do governo, por regulações. Isso no Brasil se dá por via de agência regulatória, né? Então, por exemplo, você tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, né? Que são agências criadas para fiscalizar o comportamento desse produtor frente aos consumidores. A agência de telefonia, né? A Anatel, são agências para regular ali, para que não haja exorbitação tarifária desses produtores. E entre o monopólio, né, eu falei da falha de mercado do lado da oferta, né, eu não falei do lado da demanda. O lado da demanda você pode ter também uma falha de mercado com um único consumidor comprando de vários produtores. Qual que é o nome disso? Esse pessoal aí que já está mais estudado aí para o concurso, para a Olimpíada, qual que é o nome da falha de mercado do lado da demanda? Nomezinho até chato. O nome disso é monopsônio. O nome disso é monopsônio. Então, o monopsônio ele é um monopólio, só que do lado dos consumidores. Então, vamos pensar aqui uma grande empresa que produza chocolates, que produz o chocolate que a Carol gosta. Você tem uma grande empresa aí mundial que produz chocolate, e ela, para produzir chocolate, ela precisa de basicamente 3 insumos, né? Leite, cacau e açúcar, né? Então você tem uma única compradora que vai demandar leite, cacau e açúcar de pequenos produtores de leite, de cacau e açúcar. Entendeu? Uma indústria, por exemplo, ela pode ser uma monopsonista nesse setor, demandando ali leite, cacau e açúcar para produzir chocolate. Ocorre muito, né, nas economias capitalistas que você tem grandes conglomerados internacionais que são, ao mesmo tempo, monopolistas e monopsonistas. Eles conseguem influenciar o preço de mercado na compra, né? Então, por exemplo, você tem grandes matadouros aqui de bovinos ou de aves que eles estabelecem contrato, por exemplo, com criadores bovinos e já estabelece o preço de compra, né? O comprador dá o preço que ele vai pagar naquele boi, naquele dia, etc. Ele estabelece o preço a priori. Por quê? Porque ele tem um tamanho tal, ele vai comprar toda a produção desse cara, mas ele tem condição de influenciar no preço. Se ele tem condição de influenciar no preço, o preço deixa de ser um sinalizador claro, né? Ele continua sendo um sinalizador, mas ele não é um sinalizador claro das condições de abundância e escassez de um determinado produto. Porque aí você já tem um agente no mercado que consegue influenciar nesse preço. De forma que o produto ele pode até ser abundante no mercado, mas dado que ele é intermediado nesse mercado por um monopolista ou por um monopsonista, ele pode estar sendo praticado a um preço acima do preço de mercado, mesmo sendo abundante. Correto? E entre o monopólio e a concorrência perfeita, nós temos um terceiro tipo de mercado, também em equilíbrio parcial, que que são os mercados oligopolizados ou duopolizados, né? Então, quem for estudar isso num curso de graduação, você tem basicamente 2 tipos de oligopólios. O primeiro é o duopólio, que é o modelo de Cournot, que ele vai um duopólio, né? Portanto, é do lado da oferta, e você tem 2 produtores fornecendo para todo o mercado. Então, esses 2 produtores eles têm exatamente o mesmo tamanho e vão abastecer todo o mercado e vão competir entre eles, né? E você tem a segunda forma de oligopólio,
que é o oligopólio de Stackelberg, né? Stackelberg, que é um oligopólio com mais de duas empresas fornecendo para todo o mercado, mas você tem... aí você entra um pouco nessa discussão de holding, né? Que é uma discussão um pouco mais ali da economia de empresas e tudo, mas no caso do Stackelberg, você tem também um oligopólio, você tem ali 4 ou 5 empresas fornecendo para todos os mercados, para todos os consumidores. No entanto, esse mercado, no modelo de Stackelberg, ele vai ter uma empresa que é líder. Então, você tem uma empresa que é líder e você tem todas as demais, as 3 ou 4 outras empresas que seguem nesse mercado, elas vão seguir a estratégia da líder, correto? Então, vamos pensar aqui, um produto do dia a dia de vocês aqui, palha de aço. Eu não vou falar o nome da marca, tá, gente? Eu estou tentando utilizar aqui dados do dia a dia, mas não vou falar o nome da marca. Mas existia aí uma marca de palha de aço, aquela que você usa ali para limpar a cozinha, louça, etc. Existia uma marca líder. E você tinha ali outras pequenas marcas que competiam com ela ali, apareciam um pouco na gôndola do supermercado, etc. Então, a firma líder, ela sempre vai decidir primeiro o preço e a quantidade que ela vai produzir. Ao passo que as firmas seguidoras, elas vão esperar a decisão da firma líder para poder maximizar o seu lucro, decidindo produzir a partir da quantidade de mercado que sobra para elas, no modelo de Stackelberg. Então, você tem várias formas de organizar um mercado, né? Você tem a forma concorrencial, você tem a forma monopolista, e entre as duas você tem algum tipo de oligopólio. E assim funciona a microeconomia, né? Num sistema de trocas simultâneas de mercadorias que se ajustam em preços e quantidades conforme a oferta e a demanda. Então, com isso, eu acho que eu esgoto aqui toda a parte de mercados com vocês. E aí eu gostaria de dar uma palavrinha, antes de terminar, sobre a questão das falhas de mercado. Então, eu já falei um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Turminha, bora lá. Se alguém tiver alguma pergunta, faça, né? Que a gente está caminhando aqui para o final com o Benito. Passou rápido, né? Porque eu acho que foi muita coisa interessante. Mas aí, Benitão, se você puder realmente chegar nesse finalzinho aí, até para não ficar muito grande, depois, se for o caso, a gente volta em algum assunto na live da semana que vem. Eu vou falar agora, basicamente, da ação do governo, né? Porque até agora nós estudamos aqui e aí, falando também da ação do governo, eu já preparo vocês aqui para a macroeconomia semana que vem. Nós trabalhamos até agora aqui com 2 agentes na economia, que são produtores e consumidores, né? Firmas e famílias, basicamente. Você tem um terceiro agente. Esse terceiro agente ele vai entrar nesse mercado cobrando impostos, né? Que nos modelos de equilíbrio geral aí, eles podem ser o preço por bens e serviços públicos. Então, o governo ele vai entrar oferecendo bens e serviços que a iniciativa privada ela não oferece, e ele vai cobrar um preço por isso, e o preço são exatamente os impostos, as taxas e as contribuições, né? Que se nós juntarmos taxas, contribuições e impostos, nós temos o que nós chamamos de carga tributária, correto? Então, os impostos, eles são uma forma de cobrança do governo, que podem incidir sobre a renda, sobre o consumo, sobre propriedade. Ele é diferente da taxa, né? Que a taxa ela é uma cobrança mais específica por algum serviço público prestado especificamente por um grupo. Então, por exemplo, a tarifa de ônibus,
né, ela é uma espécie de uma taxa, né, porque ela é cobrada só do grupo que utiliza o transporte público, entendeu? Quem não utiliza não paga, né? Então, ela é diferente dos impostos. Os impostos eles têm uma característica mais universal. Então, por exemplo, se você tem energia elétrica na sua casa, o governo não te dá a opção de pagar ou não pagar impostos sobre a energia elétrica. Você vai pagar. A mesma coisa sobre a conta de telefone, a mesma coisa sobre a tarifa de água, né? Existem um conjunto de impostos que o governo te cobra para te oferecer esse serviço de volta, que é um serviço que dificilmente a iniciativa privada entra nele. Então, o governo ele surge aí pensando nas necessidades da população para ofertar bens e serviços que eles não podem ser ofertados pelo instrumento tradicional de ajuste de preços e quantidades. Correto? Mas eu acho que é isso. Eu encerro por aqui. Agora fico por conta de vocês, se quiserem perguntar. Eu tenho uma pergunta. Oi, eu sou o Thales, boa noite. Boa noite, Thales. É uma pergunta sobre essas falhas de mercado. As principais falhas é essa de... desculpa, mas Tudo bem. é a falha de... Eu esqueci o nome, mas é... Até as duas falhas que você apresentou, essas são as principais? Você tem vários tipos de falhas de mercado. Você tem uma falha de mercado, que é quando existe concentração de mercado em torno de um produtor ou de um consumidor, que aí geram os monopólios que eu falei. Aí o governo ele não vai entrar produzindo um bem para competir. Ele vai entrar fiscalizando a ação desse produtor ou consumidor para que ele não exerça poder discricionário sobre os preços, né? Para que ele não abuse, não cobre abusivamente sobre o preço do produto que ele está ofertando. A segunda forma de intervenção do governo é a intervenção direta. É quando a iniciativa não produz um determinado bem ou serviço que é essencial para a vida humana, e aí o governo ele entra com seus recursos, com os recursos que ele coleta da sociedade, para ofertar esse serviço ou esse produto, né? Eu dei o exemplo aqui da água, que é normalmente a oferta é pública, né? Hoje você já tem modelo privatizado e tudo, mas lá nos primórdios, quando isso foi pensado, né, a iniciativa privada não tinha como, não tinha recurso para entrar nesse setor, porque você tinha que quebrar toda o subsolo, o subterrâneo das cidades ali para você ofertar água e coletar esgoto. Então, você tem duas formas de intervenção do governo. A primeira na cidade por vias da fiscalização, a segunda ela pode se dar por vias da produção direta. No Brasil, o governo ele produz uma infinidade de bens e serviços. Ele está, por exemplo, envolvido na produção de petróleo em águas profundas através da Petrobras, né? Ele está envolvido, aí os governos estaduais e municipais, na produção de água e na coleta de esgoto, no tratamento do esgoto, né, por vias de empresas como a Copasa, que é uma empresa pública, né? Ele está envolvido, por exemplo, no mercado de crédito, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é uma empresa pública, uma empresa mista, na verdade, mas controlada pelo governo, que faz intermediação financeira, né? Em outros países você tem outros tipos de empresa estatal, né? Você tem tipos diferentes daqui, alguns países mais, outros menos, mas você tem. Faz sentido, entendi. Obrigado. De nada. Vinícius perguntou aqui, ó, Benitão, se é essencial, muitos demandam porque não poderia ser ofertado por empresas privadas. Como é que é? Política pública, né? Acho que em relação ao que você estava falando, né? A iniciativa privada nunca vai dar conta de tudo, né? Nós entramos numa quadra histórica em que todo mundo condena o que é público, né? Porque parte do pressuposto que a iniciativa
privada ela oferece melhor. Será? Né? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no sistema de telefonia. Né? Quantas reclamações o tempo todo que vocês não ouvem com relação ao serviço de telefonia? Né? É claro, né? Eu estou dizendo isso aqui que são provocações para que vocês entendam que nem sempre a provisão via mercado ela é melhor. Porque a provisão via mercado, ela, como eu disse no começo, ela se regula via preço. E quando algum produto ele se regula via preço, ele deixa de fora um conjunto de pessoas que não podem pagar e que às vezes desejam pagar, né? Porque se a gente fosse aprofundar aqui no estudo da microeconomia, você tem aqueles consumidores que deixariam de comprar um determinado produto que estivesse sendo vendido a um determinado preço, mas que comprariam a um preço mais barato, porque as pessoas têm restrições orçamentárias. Então, a provisão de bens públicos muitas vezes levam, por exemplo, energia elétrica. Né? Não é do tempo de vocês, né? É mais ou menos do meu, do Léo com certeza o programa Luz no Campo, né? Que foi um esforço dos governos, né? Dos governos Fernando Henrique, governo Lula, de levar energia elétrica para as pessoas que viviam nos sertões, né? Porque essas pessoas não tinham energia elétrica. Aliás, no mundo hoje existe 17% da população mundial não tem acesso à energia elétrica. Então, se você deixar isso regulado simplesmente pelo sistema de preços, você corre o risco de alijar um conjunto relevante de pessoas do acesso a esse mercado. E aí nós estamos falando aí, em muitos casos, de bens que são essenciais à vida. Estamos falando de água, estamos falando de coleta de esgoto, estamos falando de energia elétrica, estamos falando de serviço de comunicação, né? Nós temos 50% da população mundial que não tem acesso à internet. E que sem acesso à internet eles jamais teriam acesso à oportunidade de ter uma conversa como essa nossa aqui. Então, nem tudo dá para se regular via mercado. Isso é um pouco assim, um fetiche das elites, né? Porque como para a elite nunca falta nada, eles acham que isso é generalizado, mas não, a política pública ela precisa atuar. Meus queridos, essa conversa ela vai distante mesmo, porque ela permeia aí setores, né, algumas questões políticas também, algumas decisões políticas. Então, assim, e eu acho que a economia é bela também, porque ela envolve a política, né? Então, assim, o Benito aí também adora a política, assim como o professor Alexandre. Eu já passei dessa fase, graças a Deus. Então, a gente pode caminhar aqui para o final, né? Agradecer ao professor Benito pelas explicações. E a gente, na próxima quarta-feira, a gente vai ter aula de macro. E a macroeconomia, ela é a maior quantidade de perguntas que tem na prova da UBCOM. Então, eu sugiro vocês, eu coloquei novas questões, novas provas de 2018 e 2019 da UBCOM lá na sala secreta, e eu coloquei algumas aulas de micro, referente a algumas coisas que o Benito falou hoje aqui, e que ajudam a resolver questões da prova. Então, acho que vale a pena vocês darem uma revisada, tá? Darem uma revisada. Benitão, tem uma pergunta aqui no chat, se você puder dar uma lida aqui, só para responder, para finalizar, para o Caio. Então, se vocês puderem dar uma revisada, eu acho que é legal nessas aulas. Não precisam se preocupar muito com os gráficos, né? Mas com as fórmulas que estão lá, as fórmulas já resolvem muita coisa e com alguns conceitos básicos, tá legal? E, se quiserem ver se conseguem fazer as questões de macroeconomia para a próxima aula, né, para o próximo encontro com o Benito, eu acho que vale a pena fazer sem olhar o gabarito, para vocês anotarem as dúvidas e trazerem isso, porque macro é uma grande parte da prova, então ajuda bastante a pontuar melhor, e são questões geralmente mais difíceis, tá? Benitão, fica à vontade aí para finalizar respondendo o Caio Félix. Eu estou respondendo aqui pelo chat mesmo, que a taxa marginal de substituição é o custo de capital em troca de uma unidade de trabalho ou
vice-versa. Ok. Tanto faz. Legal, ó, Caio, o professor Benito passou aqui a orientação, a taxa marginal de substituição, o custo de capital em troca de unidade de trabalho ou vice-versa. Bacana. A Luísa está agradecendo, Benito, ela colocou muito produtiva a aula, aprendi demais. Obrigada, Benito, obrigada, Léo. Tenho que sair agora. Turma, vamos lá, senão fica grande mesmo, eu acho que para depois até passar para as outras, ou vocês revisitarem essa aula, eu também achei muito legal, achei que passou voando, né, e economia geralmente não é, né, igual as barras de chocolate da Carol, não é tão gostoso assim, mas a gente conseguiu fazer com que ficasse legal. Benitão, muito obrigado, viu, professor Alexandre, os alunos, muito, muito obrigado, fiquem com Deus, um bom finalzinho de noite aí, tá legal? Um beijo no coração de vocês, Benito, obrigado, até quarta que vem, tá? Até quarta que vem, queridos. Obrigado, Obrigada, Benito. Obrigado, Carol, tchau, tchau. viu? Boa noite. Tchau, tchau, gente, até mais, valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, Carol, obrigado.